Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Silvio Santos aqui hoje, né? Professora Tabita não está comigo aqui, mas em energia pode ter certeza que ela está aqui com a gente, porque a gente está discorrendo aí para vocês um assunto muito interessante, falando sobre a parte da ecologia, né? Dentro da ecologia, o que a gente vai estudar? A gente estuda as relações dos seres vivos com o meio ambiente. E dentro desse meio ambiente, tecnicamente falando, a gente tem vários fatores que é importante que a gente entenda tecnicamente, né? Como é o que a gente vai ver hoje. A aula de hoje, ela é uma aula muito interessante porque muitos alunos, até mesmo de nível superior, né? Tem muita dúvida sobre o que a gente vai falar hoje, que é a questão de hábitat e nicho ecológico. Tá? Muitos alunos eles acham que o nicho é a mesma coisa que o hábitat e vice-versa, né? Mas não é. Existem umas diferenças básicas que podem fazer você se confundir e, de repente, até interpretar uma questão, por exemplo, no Enem, né? E seguir para a resposta errada porque você interpretou de forma errada. Ainda mais o Enem, que ele é um tipo de prova muito contextual, ele não é objetivo nas suas perguntas. Ele te dá um textão grande e ali ele vai te induzindo, muitas vezes, a pensar que é uma coisa e lá no fim ele te pergunta outra, entendeu? Por isso que é muito importante você seguir, principalmente no que diz respeito ao Enem, você se ligar no que está no texto da pergunta e nem sempre no que você acha que é correto, entendeu? Ele vai te perguntar algo sobre o enunciado. Se o enunciado tiver, sei lá, equivocado, não tente corrigir, não tente responder corrigindo. Você tem que amarrar a resposta ao que está no enunciado e não no que você acha ou não que está certo, entendeu? Muitas vezes o Enem ele tem umas pegadinhas desse tipo aí que fazem você se confundir nas interpretações das perguntas. Tá bom? E sobre a aula de hoje, joga na tela, como eu acabei de falar, a gente vai conceituar hábitat, né, e nicho ecológico, tá bom? Então, voltando aqui só para a gente... Pronto. Só volta que eu passei sem querer a primeira tela aqui. Tá. No hábitat, a gente vai ter o quê? Assim, basicamente falando, é o local onde aquele indivíduo mora, é onde ele vive no meio ambiente. O nicho ecológico são os fatores associados à sobrevivência desse animal, ou desse indivíduo, desse ser vivo. Não é necessariamente um animal. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai estar discorrendo sobre isso, ok? Bom, habilidades. Analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a manutenção da vida. Outra habilidade é entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como parte integrante do meio. Bom, então a aula de hoje ela é muito simples. A gente vai falar, né, a gente vai discutir dois conceitos básicos que, se nós fôssemos definir, seriam duas definições curtas. Mas, para que a gente entenda de uma forma bem sólida, a gente vai adentrar mais em cada um desses pontos que a gente falou. Então, o hábitat, ou habitat, tá bom? Não interessa como você fale, mas o correto seria hábitat, tá? Bom, é o local onde o indivíduo vive, né? Por exemplo, eu tenho ali um tatu, né? Um tatu, ele vive no chão, dentro de uma toca. É o hábitat dele, ok? É o habitat dele. Eu tenho uma planta epífita, né? Eu tenho uma orquídea. Epífitas são aquelas plantas que vivem em cima de outra, ok?
O hábitat dessa planta é outra planta, entendeu? É uma árvore, enfim. É lá onde ela se encontra, tá bom? Então, hábitat é um local específico ou região onde se desenvolvem ou vivem seres vivos de forma organizada, tá bom? Se eu falo para você assim, qual é o hábitat do leão? Aí você vai lembrar lá daqueles documentários lá da televisão. Geralmente o leão ele vive na região ali africana de savana. O hábitat do leão é a região de savana, tá bom? Então é especificamente o tipo de ambiente em que ele vive. E veja bem, eu não estou levando em consideração o que existe nesse ambiente. Temperatura, clima, eu não estou levando em consideração o ecossistema, que é a relação desse animal com o meio ambiente. Eu só estou falando, ele vive no deserto, ele vive na floresta, ele vive no gelo, entendeu? Então, ele vive em cima de uma árvore, isso é o habitat, é especificamente o local onde ele vive. O termo habitat vem do latim, tá? É que acabou a pilhazinha aqui, pessoal, do meu passador, por isso que eu estou meio pausando aqui, Mas, enfim, vamos continuando. O termo habitat significa, do latim, significa ele habita, ou seja, é onde a pessoa mora, é onde o indivíduo mora, né? E ele é usado para denominar em ecologia, o espaço físico em conjunto com os fatores abióticos que condicionam o ecossistema, tá? Mais especificamente, o habitat é, como diz aqui, o espaço físico. Quando a gente engloba outros fatores, né? Aqui está até meio equivocada essa situação aqui, esse texto. Quando a gente engloba outros fatores, aí a gente está abrangendo o nicho ecológico. O nicho ecológico ele é mais amplo do que o habitat. O habitat você vai dizer onde ele mora. O nicho ecológico ele vai abranger aonde ele mora, com quem ele se relaciona, o que ele faz nesse ambiente, como ele se reproduz, ele serve de alimento para alguém, ele se alimenta de alguém, entendeu? Então são outros fatores, é multifatorial, no caso, o habitat, o nicho ecológico. Então, características principais. O habitat oferece as condições climáticas, físicas e alimentares adequadas para o desenvolvimento de uma determinada espécie. Aí você pode perguntar assim, professor, mas o senhor acabou de falar que o habitat não envolve a situação dos fatores, né? do ambiente, clima, temperatura, aquela situação toda. Tá, legal. Eu não levo em consideração na definição de habitat esses fatores. Mas é claro que para eu morar em um determinado local, para eu ter aquilo como meu habitat, eu preciso que aquele local me dê condições para que eu viva nesse local. Entendeu? Eu não vou conseguir me adaptar num local se eu sinto muito calor, se eu não consigo resistir, por exemplo, ao frio desse local, se ali não tem alimentação adequada para a minha espécie, se não tem proteção, não tem algo que me ofereça proteção, né? Então, está implícito. Se o meu habitat é esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim, por exemplo, a floresta, então quer dizer que em determinado local, determinado ponto, ali vai ter todos os fatores que precisam para que eu more ali, né? Então não precisa eu definir para vocês que habitat é o local que a pessoa, que o indivíduo mora, e para ele morar ali, é claro que as condições para a sobrevivência dele tem que estar em consonância com isso, com a sobrevivência, com a vida dele. Tem que oferecer alimentação, uma boa temperatura, entendeu? Então, dentro do habitat, você tem que... É automático você entender que alguns fatores estão implícitos na situação, para que eu consiga me desenvolver ali, entendeu? Então, quando eu digo que o nicho ecológico ele é mais amplo, porque ele envolve outros fatores ambientais, tá?
Eu estou falando de que o nicho, ele, como eu falei ainda há pouco, ele vai envolver clima, ele envolve relações ecológicas, ele envolve tipo de reprodução, ele envolve várias coisas, que, como eu falei, é multifatorial o nicho ecológico. O habitat não, ele é a casa do indivíduo e, claro, os fatores que estão inerentes a isso, que estão altamente ligados à questão de eu poder sobreviver num local, que são as características básicas, como o clima e quando eu digo clima, é temperatura, essa situação, tá? E alimentação também, uma coisa muito básica para que um indivíduo se estabeleça num determinado hábitat, tá? Voltando lá para a nossa tela lá. Então, já falei isso aqui. O hábitat oferece as condições climáticas, físicas e alimentares adequadas para o desenvolvimento de uma determinada espécie, tá bom? Aí aqui a gente tem também na savana, ó, o guepardo, são felinos. Aqui a gente tem a foca, que ela já vive ali na região de gelo, né? Então são habitats totalmente diferentes, mas que elas têm, se elas vivem ali, elas têm adaptações, elas têm determinadas adaptações para estarem fazendo morada nesse ambiente, tá? O mangue, por exemplo, né? Ele é o habitat de algumas espécies de caranguejo. Para quem não sabe, pessoal, o mangue ele é um local geralmente onde encontram-se águas doce e água salgada. Nesses tipos de regiões, a gente tem algumas áreas pantanosas, que são aquelas áreas que alagam, né, e em outros períodos elas secam. Então fica sempre um ambiente lameado. E o tipo de vegetação, né, que a gente encontra em mangue, geralmente são caules aéreos, raízes aéreas, diferenciadas de raízes, por exemplo, de um ambiente normal, sem alagamento, entendeu? Então, nesse local, eles encontram alimentação, né, os caranguejos, proteção contra os predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Então, aqui é o seguinte, o caranguejo, ele vive numa região, né, ele pode ser encontrado numa região de mangue, que para nós, a gente olhando, é uma região totalmente inóspita, né? Por quê? Porque as nossas necessidades não são coerentes com o que se encontra naquele ambiente. Então, jamais aquilo vai ser um habitat ideal para a gente. Mas, para o caranguejo, ó, o que ele encontra lá? A alimentação e proteção contra os predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Olha que interessante. Então, para esse ser vivo, é um habitat perfeito. Então, se lá oferece alimentação, proteção, oxigenação para a sobrevivência dele, por que não morar ali? Né? É um local onde ele está se alimentando, se protegendo e sobrevivendo. Por outro lado, você já olha, por exemplo, para as árvores, aproveitando aqui a imagem da vegetação. Aí você pergunta assim, poxa, professor, então por que toda árvore não é assim? Por que não chove, não alaga certas regiões durante o ano? Por que toda árvore não é assim? Porque nem toda espécie tem essa capacidade de desenvolver raízes aéreas, caules adaptados. Como elas são adaptadas a regiões pantanosas, então ali nesse ambiente é um habitat ideal para elas. Elas têm capacidade, né? Elas têm mecanismos para sobreviver ali, existe água, existem os nutrientes do mangue, então ela, como um ser vivo que ela tem características adaptativas para se viver ali. Caso ela não consiga extrair as suas energias, né, os seus alimentos desse local, ela com certeza não se desenvolveria. É isso aí, é isso que eu quero dizer, né? Ela não ia se desenvolver, pronto, para evitar o trava-língua aí, tá bom? Exemplos de hábitats em alguns animais. Mico-leão dourado, né? Aqui é um típico animal da Mata Atlântica. Assim como os outros macacos, né? Vive ali em cima das árvores. Quando eu digo que vive, não quer dizer que ele não tenha o hábito também de andar no chão, tá, pessoal? Mas eu quero dizer assim, é o típico ambiente onde você vai encontrar
Um macaco, muito provável, é no alto das árvores. Lobo-guará, no cerrado, já é um animal terrestre, dos caninos, aí, família dos caninos, né? Então você já percebe, ele já vive ali no chão. Cervo do Pantanal, mato-grossense, também são animais terrestres. Gato palheiro, Pampas e Cerrado e Pantanal. Tudo, Pampas, Cerrado e Pantanal são domínios morfoclimáticos brasileiros, tá, pessoal? São os famosos biomas. Tanto Pantanal, Pampa, Cerrado, né? Os habitats podem ser classificados em naturais e artificiais. Tá? Habitat natural, como o próprio nome diz, são os encontrados na natureza, sem intervenção do homem, né? A gente tem aí a ariranha fazendo uma caçada, isso que ela está pegando aí na boca parece um surubim, né? É um peixe aí da nossa Amazônia. Já o habitat artificial, é bem intuitivo isso, né? O natural é aquele que é normal na natureza e os artificiais são aqueles construídos pelo homem. Os habitats artificiais foram criados com objetivos de recriarem o ambiente de algumas espécies. Um exemplo são os zoológicos. Então, quando você vai num zoológico ou por algum motivo você cria algum animal exótico com a sua devida licença ambiental, é claro, né? Autorização dos órgãos competentes. Então, se você tem um animal desse, você não vai criar ele como você cria um cachorro, se você tem, sei lá, uma lhama, né, em casa, se você tem aí uma onça, sei lá. Geralmente você vai tentar recriar um ambiente próximo da realidade natural daquele animal, né? Por quê? Porque você vai tentar reproduzir o hábitat dele para que ele se sinta o mais à vontade possível, uma vez que não é a casa dele de verdade. Destruição dos hábitats. A destruição dos hábitats é uma das principais causas da perda de biodiversidade. Cabe ressaltar que esse processo ocorre em decorrência da atividade humana. As causas desse processo são crescimento das cidades, desmatamento, abertura de estradas, expansão da agropecuária. Então é o seguinte, pessoal, se você prestar atenção, é o que eu sempre falo isso. A ação antrópica, ou seja, a ação humana, é ela que sempre acaba desconstruindo partes da natureza. Outro dia eu estava dando aula para o ensino fundamental sobre os biomas, sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Hoje está travando a língua, né? Que são os biomas. E o que acontece? Em todas as partes que a gente fala sobre impacto ambiental, a gente sempre vai deparar com a diminuição daquele tipo de floresta acontece por causa da ação do homem. Por quê? Porque ele vai industrializar, ele vai plantar para poder vender, ele vai desmatar para poder criar gado, criar pastos, enfim. Industrialização, uma série de processos antrópicos que a gente fala. Quando eu falo antrópicos, a gente está falando da ação do homem, tá, pessoal? Então, a antropização de determinadas regiões acaba por levar ao destruimento da natureza, destruição da natureza. Agora, a gente tem ações que podem minimizar isso. É fazer o desmatamento controlado, de uma forma, como é que eu vou dizer, renovadora, né? Você fazendo o replante das espécies, enfim. Mas muitas vezes esses caminhos não são observados. E o que acontece? Grande parte dos nossos domínios morfoclimáticos, né, os nossos biomas, eles acabam pagando um preço por isso. Vai destruindo o quê? Os hábitats justamente dos animais. Se o animal não tem mais a casa dele para morar, ou ele vai embora dali, ou ele vai acabar morrendo, porque ele fica sem proteção, ele fica mais sujeito à predação de outros animais e até mesmo do homem, entendeu? Então joga lá, vamos para a tela. Então, crescimento das cidades, desmatamento, abertura de estradas, expansão agropecuária, tudo isso é ação do homem na natureza, né?
Quando o hábitat é destruído, uma população é obrigada a migrar para outra região. Entretanto, nem sempre o novo ambiente é adequado às suas condições de vida, né? É como pegar você e jogar você numa área que você não está acostumado, você não cresceu ali. Não existe esse tipo de alimentação que você costuma ter. Então, isso faz com que a sua sobrevivência fique limitada e, portanto, a população da sua espécie fique comprometida, né? Começando aí até processos de extinção. Então, o hábitat é o lugar onde um organismo vive e se desenvolve, representado pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos, tá bom? Aí a gente tem imagens, né, a gente consegue perceber vários seres vivos. Quando a gente fala de ser vivo, não é só animal não, tá, pessoal? A gente tem árvore na vegetação em geral, né? A gente tem micro-organismos na água, a gente tem fungos, né? A gente tem aqui alguns insetos, além, claro, do animal também, né? De fato, tá bom? Então, em um ambiente, uma determinada porção de ambiente, podem ter vários hábitats. Por quê? Porque existem várias vidas de diferentes formas, tá? O micro-organismo aquático, ele vai estar lá, claro, aquático ele vai estar na água. A cobra vai estar no ambiente terrestre. Os insetos podem estar se reproduzindo aí na copa das árvores, nas poças de água. Os anfíbios estão ali perto da água, às vezes não dentro da água, mas de alguma forma perto, morando ali embaixo de umas folhas. Os fungos estão crescendo em um pedaço de tronco ali velho, que é quebrado no meio do mato, entendeu? Ainda tem uma avezinha aqui, ó. Então, uma determinada porção da natureza, ela pode ter vários hábitats, um perto do outro. Não existe aquilo, aqui é minha casa, como a gente tem aí, tem um cercado e dali para frente é que você pode fazer a sua casa. Não existe isso na natureza, né? Vários são os ambientes habitáveis. Geralmente o hábitat é caracterizado por uma forma vegetal ou uma característica física predominante, né? Na ecologia, os hábitats são diferenciados em terrestres e aquáticos. Então, também é uma forma da gente generalizar um hábitat, tá, pessoal? Por exemplo, o fulano, o leão, ele é terrestre. O golfinho, ele é aquático. Só que isso é muito abrangente, tá bom? Por exemplo, considerar o hábitat de floresta tropical e o fundo marinho. Cada um deles possui diferentes condições de luminosidade, temperatura, concentração de oxigênio, umidade e disponibilidade de recursos alimentares, né? Então você consegue perceber que são dois ambientes bem distintos um do outro. Nenhum organismo pode viver em todos os tipos de ambiente da Terra. Assim, cada um se especializou para viver sob determinados tipos de hábitats. O hábitat não possui um tamanho definido. Pode ser desde um tronco de árvore, eu falei ainda há pouco do fungo, por exemplo, até toda a extensão de uma floresta tropical. E é como eu disse, né, não existe essa delimitação de um hábitat, de um determinado animal. Existe um indivíduo vivo aqui e perto dele não pode ter outro. Claro que pode. Vai depender também da interação ecológica entre eles, onde entra a questão do nicho, que a gente vai já ver, as definições, entendeu? Então, ele não possui assim, um tamanho definido. E ele pode ser, como fala aqui, o tronco de uma árvore até uma grande extensão territorial de floresta. Então, a gente tem os hábitats de deserto, o hábitat doméstico também, por que não? Nós temos animais domésticos, nós somos seres vivos também, né? A gente sobrevive em determinados locais, que a gente diz a nossa casa, uma granja, um bosque, o oceano. A savana aqui está em outras linguagens, tá, pessoal? Por isso que tem uma acentuação diferente. Um bosque, né, um pântano, selva, enfim. A gente tem vários tipos de hábitat na natureza. Nicho ecológico. Então, vamos lá. Hábitat é onde o indivíduo mora.
E para ele morar ali, claro, tem que ter condições climáticas, de alimentação, né, e proteção para ele, basicamente. Tá bom? Ou seja, a vida dele tem que estar em consonância com esses outros fatores abióticos, proteção, alimentação, né, sobrevivência em si. Já o nicho ecológico, que é o que todo mundo confunde, né, muitas vezes não sabe explicar, e realmente ele é confuso. Até as formas, até a própria literatura que dá essas definições, ela é um pouco... Ela deixa a desejar, no sentido de diferenciar com clareza um do outro, tá bom? Então, as atividades e o modo de vida de cada espécie em seu hábitat possui o nome de nicho ecológico. Uma definição bem, assim, clichê, né, para nicho ecológico é a função do indivíduo no ambiente onde ele vive. Ou seja, o que ele faz. Mas isso é muito raso, né? Muitas vezes a pessoa pode não conseguir extrair toda o que está implícito nessa definição. Tá, é a função dele no ambiente onde ele vive. Pô, legal. Mas como assim? A função, o leão ele tem uma função, alguém mandou ele fazer alguma coisa? Fica uma coisa assim meio... Tá, existe uma função que um animal tem que fazer? Quando a gente fala função, pessoal, são as ações necessárias que ele precisa executar para que ele sobreviva onde ele está. Para isso, ele tem o quê? Ele tem que se alimentar, ele tem que se proteger, ele tem que alimentar a prole, né? No caso dos leões, a leoa geralmente é quem caça, ele tem que reproduzir, ele tem que migrar, muitas vezes para um determinado local, porque ali fica seco, né, para de chover, aí fica sem alimentação. Quando ele sai desse local, outras espécies aparecem para se aproveitar de alguma forma. Então, vocês conseguem perceber que existe uma dinâmica no nicho ecológico. Não é o local onde ele vive. Tá? Aliás, não é só o local onde ele vive. É também. Tá? Mas aí já estão vários outros fatores inseridos nesse contexto. Questão da alimentação, reprodução, relação ecológica desse animal com outros animais, predação, ou seja, ele se alimenta de outros animais, né? Ele serve de alimento para outros animais. A falta desse animal, o que vai ocasionar nessa cadeia alimentar local? Vai influenciar na falta de alimentação de vários outros animais, tá bom? Tudo isso a gente observa no nicho ecológico. Então, podemos definir nicho ecológico como um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, tá? Hábitat, só lembrando, é onde ele mora, ok? Nicho é um conjunto de fatores relacionados a uma espécie em um determinado local. E, inclusive, o hábitat, como eu falei ainda há pouco, é uma delas, né? O hábitat onde ele se encontra, o seu papel no ecossistema, se ele é herbívoro, carnívoro, decompositor, né? Isso vai tornar ele... isso vai localizar ele dentro da cadeia alimentar, se ele é herbívoro, carnívoro, decompositor. Outro fator, adaptação a fatores limitantes, como umidade, pH, tipo de solo, entendeu? 3, necessidade de reprodução, locais de tocas, tá? Locais onde ele vai se refugiar, por exemplo, para se reproduzir. Tá? Aqui mudou, eu vou voltar aqui porque eu quero discutir mais esse slide aqui. Então, você consegue perceber que não é só um fator que está em jogo. Não, aqui não importa onde ele mora, tá? Só, aliás, onde ele mora. Aqui também é levado em consideração onde ele mora. Mas vários outros fatores vão mostrar a importância desse indivíduo em um papel daquele ambiente, daquele determinado ambiente. Tá?
Ó, o fato aqui dele ser herbívoro, então quer dizer que ele vai influenciar na comunidade vegetal. Se ele se alimenta de vegetais, então ele vai ser uma espécie de regulador daquela população vegetal que tem naquilo. Vamos supor que ele se alimenta da planta, da folha da bananeira. É um exemplo bem bobo, tá? Então, quer dizer que a presença desse animal naquele hábitat ali, né? naquele local, vai influenciar na regulagem da população de bananeiras naquele local. Entendeu? Se esse animal não estiver lá, pode haver uma grande produção de bananeira, portanto, pode atrair mais animais, outros animais que se escondem nas raízes dessas bananeiras. Você vê como que é a situação? Se eles forem carnívoros, né? Se tiver muito desse animal num determinado ambiente, eles podem acabar com uma população de animais num local desse. Já que na 2, a questão da adaptação, né? O fato dele eu já prestar atenção na umidade, no pH e o tipo de solo que ele precisa para viver, ele vai me indicar se ele é, por exemplo, um réptil, né? O que acontece? Eu sei que ele vai estar... Um réptil não, vou botar um anfíbio aqui, para dar o exemplo que eu quero. Se eu sei que ele é um anfíbio, eu sei que a umidade desse solo, onde ele vai estar, é muito grande, porque animais anfíbios, eles precisam de umidade para sobreviver. Quando eles não estão dentro da água, eles têm que estar no ambiente úmido, né? pH muito ácido, podem não ser ideais para determinadas espécies, tipo de solo, se for um solo arenoso, se for um solo argiloso, entendeu? Tudo isso agora faz parte do nicho de um animal. Ao longo dos anos, vários pesquisadores descreveram seu ponto de vista sobre o que seria nicho ecológico. Grinnell, em 1917, definiu o nicho ecológico. Seriam todos os locais onde um indivíduo de uma espécie pode viver, sendo relacionadas à tolerância fisiológica, alimentação e interações interespecíficas. Tá? Então, tolerância fisiológica, ou seja, a capacidade do organismo dele conseguir se alimentar em um determinado local sem passar mal, por exemplo, né? Interações interespecíficas, ou seja, a capacidade que ele tem de interagir com outros seres da mesma espécie, né? Primeira definição de nicho ecológico também. Última unidade de distribuição que cada espécie é limitada por fatores estruturais e instintivos, sendo estes sujeitos a variações lentas ao longo do tempo, né? Então, é um conjunto de variáveis, como falou ainda há pouco, que vai ser o quê? Que vai ser praticada por determinados seres vivos, né? E que essas práticas estão sujeitas a variações lentas ao longo do tempo, tá? Só voltando aqui, eu falei interespecíficas, pessoal. Eu falei da mesma espécie. Interespecíficas são entre espécies diferentes, tá bom? Só corrigindo aí. Ao longo dos anos, vários pesquisadores, né, enfim, outra aqui eu já tinha lido. Aqui é outra definição, Charles Elton. Já Elton descreve nicho ecológico como uma função realizada por uma espécie dentro da comunidade onde ela está inserida. A famosa definição aqui, né, pessoal, que eu falei no início, a definição clichê, né, é uma função, ó. Cadê? A função realizada por uma espécie dentro de uma comunidade onde ela está inserida. E qual é essa função? Por exemplo, ela o quê? Ela serve de predador ou ela serve de presa? Isso é uma função. Ela geralmente ela se alimenta de outros animais. Se geralmente ela se alimenta de outros animais, isso já sugere que ela seja um animal de grande porte. Porque se é difícil de um animal se alimentar dela, né, então isso já
indica que ela tem um grande porte. Porém, existem animais de grande porte que podem servir de alimentos para animais de menor porte, porte físico. Por exemplo, uma zebra é maior do que uma leoa, mas a leoa vai lá e mata ela e come, entendeu? Então, um serve de alimento, o outro serve de predador nesse sistema. Então, são funções que esses animais exercem em um determinado espaço, né, do ambiente. Conceito de nicho funcional. O nicho de um animal significa seu lugar no meio biótico, suas relações com o alimento inimigo. Então, essa aqui é uma muito bacana. É bem parecido com o que eu falei lá no início. Isso é a definição de um nicho. Isso é uma definição legal, pessoal, de um nicho, né? Significa o quê? O seu lugar no meio biótico e as relações dele com o alimento e com os inimigos. Alimentação, os predadores que vão tentar, né, se alimentar dele, se ele tem capacidade para escapar ou não disso, né, tudo isso faz parte do nicho ecológico. Tá, aqui, ó, Hutchinson, de 1957, acrescenta os termos nicho fundamental e nicho realizado. Então, são dois tipos aí, são dois viés de nicho, né? Fundamental e realizado, sendo definidos. Né? O fundamental são todos os aspectos necessários para a sobrevivência da espécie no local, como, por exemplo, todos os tipos de alimento e áreas de notificação que a espécie pode se alimentar na ausência de outras espécies, tá? Então, isso seria o nicho fundamental. Nicho realizado. São partes dos aspectos necessários para a sobrevivência da espécie no local, seguindo o mesmo exemplo. Alguns tipos de alimentos e poucas áreas de notificação, pois dessa vez há restrições devido à presença ou interação de outras espécies. Essa questão de nicho fundamental e nicho realizado, pessoal, isso é você pode, de repente, cair aí no Enem, mas isso é uma coisa já voltada para um nível um nível superior, quem estuda mais a fundo essa questão ecológica, né? A gente colocou isso aqui para vocês terem ciência do que se trata. Não confunda hábitat e nicho ecológico. O hábitat é o local onde a espécie vive. E o nicho ecológico é o quê? É a função que essa espécie desenvolve nesse local. Ou seja, é a interação desse ser vivo com o ambiente. Questão para a sua sobrevivência, né? A questão dele necessidade e disposição de alimentação, temperatura, o clima, né? Ambientes propícios para a reprodução, ok? Até mesmo a questão dele servir de alimento para outro indivíduo, ou ele se alimentar, ele regular um determinado ser vivo que vive nesse local. Então, o nicho ecológico é justamente as ações executadas por esse animal, por esse indivíduo, né? Quando eu me refiro muito a animal, parece que eu só estou falando só de animal, mas isso aqui é para todos os seres vivos, tá bom, pessoal? Então, essa seria a diferença, ok? Então é isso, galerinha. A nossa aula vai ficando por aqui. São termos, como eu falei, confusos. Muitas vezes, a gente falando de uma coisa, né, de hábitat, você pode pensar, mas isso é nicho. Mas na essência fundamental, como a gente acabou de ver, habitat é onde ele mora e nicho ecológico é toda a ação que esse indivíduo pratica em um determinado ambiente. Tá bom? Vamos lá para a nossa revisão para dar uma relembrada? Vai lá.